Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Prosa Acadêmica. Não, hoje não vai ser o Diário do Professor, apesar de estarmos aqui no canal da Univale TV, mas hoje vai ser mais uma prosa. A gente vai falar bastante, já mostro para vocês quem é a nossa convidada especial. Mas antes, não se esqueça, deixe sua interação aqui com a gente, deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Vamos fazer os conteúdos da Univale TV bombarem, tem muita coisa bacana por aqui, entre elas o nosso Prosa Acadêmica. Agora eu já vou fazer aquela transição marota mostrando quem está presente hoje. Professora Joana Paula, seja bem-vinda mais uma vez junto conosco. E hoje recebendo uma presença especialíssima da professora Zana Ferreira. Foi minha professora durante a graduação, jornalista, escritora, mestre também em Histórias Sociais e contadora de histórias. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho de mais uma história que ela contou pra gente, falando da nossa cidade, Governador Valadares, algo muito bacana e muito marcante pra gente também, falando um pouquinho do carnaval na nossa cidade, onde ele foi parar. E a gente tá falando aqui da obra Lantejoulas ao Vento. Eu adorei esse nome. Eu também, Jonathan. Fico feliz. É um prazer imenso tê-la aqui conosco, porque esse espaço é um espaço de interação, é um espaço em que a gente consegue compartilhar das histórias e das vivências, né? E aí, quando eu fiquei sabendo desse livro, que foi num evento que estivemos juntas, na hora que ela falou assim, Lantejoulas ao Vento, Jonathan, eu falei, gente, que nome tão sugestivo. E a gente fala, né, nós da comunicação, a gente consegue colocar, né, o significado da palavra dentro dessa construção semântica, né? E aí, quando ela falou assim, Jonathan, lantejoulas ao vento, sério, na minha cabeça, é como se eu estivesse vendo um monte de lantejoulas, sabe? Indo. Eu falei, gente, isso é um título sugestivo e convidativo, né? E dá a sensação também de ao vento de sumiu, desaparecimento. Sim, que é o que realmente aconteceu com aquele carnaval antigo de Valadares. E assim, mesmo sendo essa questão do sumiço, ainda dá aquela sensação da leveza. A leveza que talvez o carnaval daquele momento poderia trazer. Então tem tantos significados, né? Mas primeiro, o motivo também, além de conhecer e falar um pouquinho aqui, ó, Lantejoulas ao Vento. E aí, primeiro, por que o nome? Vou fazer várias perguntas, por favor. Já fui agraciada com essa obra que com certeza eu vou explorar bastante, viu, Zana? O título da obra, né? Sim. Foi o meu trabalho de TCC durante a graduação em jornalismo. Eu queria fazer um trabalho experimental que depois já me servisse assim como um portfólio, porque quando a gente já está na reta final da graduação, um lado o seu está comemorando, está formando, e o outro já está pensando assim, e depois? Tipo, meu Deus. E aí eu já queria ter alguma coisa que me servisse de portfólio, tipo assim, olha só, eu trabalho super bem, vê aqui meu livro e tal. E aí eu quis fazer um projeto experimental, eu fiz como livro-reportagem. Da versão inicial que eu fiz para o TCC, 70% é o que hoje está na obra final publicada. Assim, porque eu fiz uma pesquisa muito extensa. Eu vasculhei o acervo do Diário do Rio Doce do ano inicial, de 1958, e fui até 1994. Vasculhando tudo, fazendo anotação, tirando foto. Foi, assim, uma investigação mesmo. Muito, muito mesmo. E aí, eu comecei pelo acervo, e dali eu ia tirando nomes, que eu ia anotando no caderninho. E depois... coisas que talvez a nova geração nem vai saber o que é direito, né? Eu ia na lista telefônica procurar se existia aquelas pessoas na lista para ver se tinha o telefone da casa. Sim. Alguns eu encontrei dessa forma, outros não conseguia, mas aí eu ia falando os nomes, assim, porque me surgiu a ideia do carnaval, porque minha mãe festejou na época, ela ia pular nos bailes do Minas Clube, então eu sempre contava história. Aí de vez em quando eu soltava um nome para ver se ela lembrava quem era. Às vezes ela falava assim, fulano trabalhava não sei onde. Teve um personagem aqui da escola Rosas da Vila que só me falaram assim, eles moravam no Vila Mariana. Eu não tinha noção se ainda morava lá. Eu fui bater perna avulsamente no bairro Vila Mariana,
todo mundo que eu encontrava na porta aqui, você conhece fulano? Você já ouviu falar? Mexia com carnaval, não sei o quê. E fiquei mais de uma hora batendo perna, avulsamente, até achar alguém. Então, foram técnicas das mais diversificadas para tentar encontrar essas pessoas. E aí eu consegui 20 pessoas que em 2009 me deram entrevistas. E aí eu fui juntando, né? Tentando encaixar as peças. Foi tecendo essa coxa de retalho, né? E gerou essa obra aqui maravilhosa, que Lantejoulas ao Vento com certeza vai ter um significado agora diferente para mim. E aí o subtítulo, né, fala muito sobre o auge e a decadência do Carnaval de Governador Valadares. E aí, por que esse carnaval acabou, hein, Zana? Então, no primeiro momento, né, quando você começa a pesquisa acadêmica, o professor já manda lá, você tem o seu problema acadêmico, que era exatamente esse o meu primeiro, porque o carnaval acabou, e eu tinha a minha hipótese. A minha hipótese é que o município não tinha investido dinheiro suficiente. Sim, e talvez seria uma resposta plausível para todas as indagações possíveis, né? E é uma resposta, mas não é toda a resposta. Existe todo um contexto na época que os carnavais, por exemplo, as músicas carnavalescas de marchinha estavam numa descida também cultural. É coisas de geração, de época, de renovação. Quando chega já no meio da década de 80, ao mesmo tempo que tinha desfile na Avenida Minas Gerais de escolas de samba, mas também tentavam fazer uma parte que tinha um trio elétrico, existia um choque ali de modelos de carnaval. O carnaval daquele desfile custava muito dinheiro. No primeiro momento, ele era bancado pela iniciativa privada, os clubes sociais da cidade, o Minas Clube e o Ilusão Esporte Clube. E no momento que o governador Valadares entra numa decadência financeira, né, que acaba o ciclo da mica, que acaba o ciclo da madeira. Todo o processo de exploração, né, sabe? De extrativista natural, quando a cidade já não tem riqueza natural para oferecer, a economia da cidade vai descendo. E aí as instituições privadas que sempre fizeram carnaval, elas começam a pressionar o município. Ó, agora é com vocês, a gente não está tendo condições, isso é uma festa para todo o público, então o município tem que ajudar. E a ajuda do município era sempre muito aquém dos interesses da sociedade. A sociedade sempre queria que fosse mais. Então chega numa hora que, entre outras causas, além do investimento público ser pouco, já começa uma disputa de narrativa. Se por um lado existem pessoas, né, os que faziam carnaval, insistindo que o município tinha que colocar dinheiro, depois o próprio município começa a ter uma outra narrativa no sentido assim, não, mas se a gente fizer um carnaval fraco, não vai honrar o nome da cidade. Hoje a gente entende totalmente esse conceito de disputa de narrativa, porque a gente está vivendo isso numa sociedade o tempo inteiro. Surge um determinado assunto ou polêmica, as pessoas querem controlar a narrativa em relação àquele assunto. E aí o município começou a soltar essa. Mas nossa cidade tem uma fama, tem uma história tão bonita, se a gente fizer um carnaval fraco, não vai honrar o nome. Então, assim, foi uma conjunção de fatores, além da melhoria das estradas. E as pessoas começaram a querer ir para as praias, porque lá, né, era outra diversão. E aqui o carnaval tinha ficado mais fraco, a praia já estava mais atrativa. Então, tudo isso foi assim. E não foi tudo um certinho atrás do outro. Foi uma conjunção de fatores que foi chegando e acontecendo tudo ao mesmo momento. Na reta final, já vem essa narrativa da prefeitura só para selar o fim do carnaval. A última edição, que foi uma edição fantástica, todos os relatos foram unânimes, tanto na imprensa quanto quem viveu. A última edição foi o carnaval de 1988, quando a cidade completou 50 anos de emancipação política. Essa festa, assim, foi aquela assim de arromba. Só que para fazer o carnaval de 88, eles não fizeram em 87, com essa disputa. Não, vamos economizar o dinheiro, que a gente deixa para o ano que vem, faz uma festa bacana. Só que aí passou os 50 anos, no dia 89, falou assim, então... E foi protelando essa história. E aí, quem já fazia aquele carnaval há muitas décadas, aquelas pessoas já estavam cansadas de ouvir promessa atrás de promessa, que nunca concretizava, e os ânimos foram baixando. As pessoas que normalmente, né, os chefes das escolas de samba, os líderes de blocos de carnaval, essas pessoas já estavam cansadas de ter muito trabalho para pouco reconhecimento. E aí foi a hora que
sepultou de vez. E à medida que você vai, né, buscando essas informações, quais foram as evidências que você obteve e que você, assim, à medida da sua investigação, isso trouxe assim, uma surpresa? Porque eu vi pelas fotos aqui carros alegóricos. Gente, eu não imagino isso. Você imagina, Jonathan? Carros alegóricos. Assim, a avenida pra gente fazer, a gente tem. Só que imaginar isso é muito fora da nossa realidade. Igual eu tava comentando com vocês antes da gravação, eu ouço muita história desse carnaval de Valadares, mas só escuta e imagina, porque acabou de uma forma assim que não sobrou nenhum tipo de resquício. Então é questão de utilizar a imaginação. E agora a gente tem o livro com registro, com algumas imagens, né? Então dá pra olhar e falar, caramba, realmente aconteceu. E não é um folclore. Um paralelozinho, é só a gente imaginar o desfile do 7 de setembro, né? Uhum. Mas que é na Marechal. Não, agora é na Avenida. Agora na Avenida, Aquela, né? Na minha época, Sim. era na Marechal. É verdade. Quando eu era criança. Que é na Avenida, era como se fosse aquela mesma multidão. Muita multidão. Só que de noite, e às vezes famílias, levando com crianças, tentavam ficar até um determinado horário, né? E com o diferencial, e aí você me perguntou se alguma coisa me causou surpresa. Surpresa, talvez nem tanto, porque já tinham me falado, mas me causou certamente espanto, por causa do choque de gerações. Que hoje, se a gente imaginar uma festa, a gente imagina todo mundo bebendo, né? Embora, obviamente, não. Criança, Sim. não adolescente, tá? E o juizado de menores. Mas no carnaval da década de 50, 60, o que era super comum, até porque era liberado, era o lança-perfume. E aí você vê, às vezes, o que você ouve de relatos das pessoas, inclusive da minha mãe, né, que contava tudo. O pai da família costumava comprar o frasco de lança-perfume e aí ia passando para a família toda, inclusive as crianças, e as crianças adoravam. Hoje, para nossa realidade, é uma coisa assim, tipo, oi, vocês estão doidos? Mas na época era algo considerado totalmente normal, porque era um momento ali de suspensão da realidade, ao carnaval, não tinha, eu creio que não tinha a noção do quanto aquilo pode fazer mal, ainda mais para uma criança. Uhum. E era isso, os chefes da família compravam os lança-perfume. Isso era super comum. Aí depois que ele foi proibido, ele não sumiu de cara do carnaval, né? A gente vai ver nas adaptações, de jeitinho brasileiro e tal. Porque no início as garrafas eram de metal, as garrafas Sim. de lança-perfume. Depois que proibiram, a garrafa vira de vidro. Porque se a polícia chegasse, eles quebravam a garrafa e acabou a evidência. Olha, gente, meu Deus. E aí ver essa mudança de comportamento ao longo das décadas é algo assim que é surpreendente e espantoso. A gente pensa, poxa, foi outro dia. E Se tinha a gente criança for, né, perceber cheirando isso, lança-perfume, não só com o consentimento dos pais, mas o pai que comprava e o pai que oferecia. Meu Deus. Loucura. E aqui, olha, vasculhando a sua narrativa, a gente percebe aqui vários, né, carros alegóricos. E eu fico tentando imaginar esses carros na Avenida Minas Gerais e como essa alegoria se construía, né? Como uma narrativa daquela época. Ao fazer essa busca, como você, como pesquisadora, conseguiu reportar? Porque é algo que do passado, mas não é tão distante, mas projetar na ideia do outro. Olha que loucura, porque você imagina, você pesquisa, vai até o seu referencial e tenta escrever para quem nunca imaginou isso. Porque carnaval, gente, em Valadares, você fica pensando assim, será que teve mesmo ou foi uma lenda, né? Igual o Jonathan fala aí, folclore. E como que você se deparou? Como é que foi esse processo de perceber, porque talvez a sua mãe poderia ter contado, mas essa questão de ter os carros, de realmente ser o carnaval, também causou uma certa surpresa à medida que você vai pesquisando e vai vendo que realmente que aquilo existiu de fato, né? Essa questão dos carros alegóricos, ela é muito forte. Por quê? Porque quando era no início que o Minas e o Ilusão, que eram os financiadores da festa... Olha que engraçado. Muita gente vai achar que o Minas é só o clube
daquela época. Porque antes eles tinham a sede social, onde faziam os bailes. E, por exemplo, o Ilusão, onde hoje é só um salão de festa, que muita gente já foi lá em formatura, em casamento, aquele quarteirão todo era um clube, literalmente um clube, com quadras, com piscina, aquele quarteirão inteiro. Tinha times de futebol que disputavam, inclusive, com o Democrata. O Ilusão tinha time. O Minas, ele era, né, também, primeiro a sede social e depois virou a sede campestre. Hoje só existe a sede campestre lá no bairro Evomar. Mas era o agito da vida social da vida valadarense ali, na virada do primeiro para o segundo metade do século XX. Era isso, em Valadares. E eles eram os financiadores. Né, porque as pessoas de poder aquisitivo da sociedade queriam algum tipo de diversão. Então, elas se reuniam, nessas agremiações, nesses clubes. Tinha muito dinheiro circulando na cidade, então sim, pelo momento histórico, o carnaval. E os carros do Minas e do Ilusão, eles geravam disputa, existia rivalidade, tipo, quem vai ganhar o carnaval desse ano? Só que quando o Minas e o Ilusão deixam a avenida e se restringem aos salões deles, porque eles não tinham dinheiro para custear, a questão do carro alegórico é algo que vai permear o imaginário por todo o tempo que o carnaval continua existindo. Porque as escolas de samba que depois passam a dominar a avenida, na hora que a gente fala escola de samba, a gente traz a imaginação da escola de samba do Rio de Janeiro. Sim. Mas eram versões muito mais simples. Né? Com a primeira escola de samba, quando surgiu com esse nome aqui, que foi a Bate-Papo, no primeiro ano eles não tinham nem autorização para desfilar na rua, eles andaram pelas calçadas, tinha 20 integrantes, era pouca gente. É menos do que uma bateria de uma escola de samba do Rio de Janeiro hoje. E até de várias baterias de escolas de samba do interior do Brasil. Então, assim, a organização de pensar um enredo, as várias alas, tudo bonitinho, para seguir mais ou menos daquele esquema, isso só vai surgir aqui em Valadares na última década. Então, assim, eram pessoas muito animadas, que estavam ali juntas, e elas não tinham dinheiro para ir para os clubes. Então, elas festejavam na rua. Eram pessoas mais pobres, de classe, de bairros mais carentes e tal. E aí, essas pessoas vão dominando as ruas, só que visualmente se torna uma festa mais pobre. Porque o Minas e o Ilusão conseguiam oferecer uma festa visualmente pomposa. E aí ela continua animada, talvez até mais, porque é bateria, né? E no início, já tinha, com pouco tempo, já tinha 4 escolas de samba e tal. E era animada, mas visualmente não tinha o mesmo glamour. Então o povo fica cobrando dinheiro da prefeitura, para a prefeitura investir, para poder fazer carro alegórico. Aí no ano que... Os anos cheios, tipo, quando a prefeitura completa... Quando o município completa 20 anos de emancipação, 25, 30, 40... Nos anos redondinhos, assim, a prefeitura sempre investiu um pouquinho mais. Aí o que eles faziam com o dinheiro a mais? Todos eles tentavam criar pelo menos um carro alegórico. Essa questão do carro alegórico permeava demais o imaginário daqui. Porque quem assistiu queria ver de novo, e quem não assistiu ficava assim, nossa, mas e os carros alegóricos? Era, tipo, a sensação que todo mundo queria trazer de volta. Gente, meu Deus, dá vontade de só ficar perguntando, Jonathan. E aqui a gente fica com vontade de querer saber e a gente começa a criar uma construção daquele momento, porque a necessidade da diversão, mas ao mesmo tempo também de uma, podemos dizer assim, de uma ostentação, podemos dizer assim também, entre esses clubes. Entre os clubes, sim, no início. Inclusive, dentro de cada clube, existiam vários blocos, né? Uma turma de amigos se reúne aqui, nós somos o bloco X, o outro é ali, o bloco Y. E entre esses blocos, principalmente, aí é ostentação mesmo. Tem uma história, a minha mãe participou do bloco do Caaba, do Minas Clube. E aí, por isso, né, eu tive acesso a um dos chefes, que era um dos integrantes que estavam à frente do Caaba, que é o advogado Eduardo Arregui,
que, por sinal, foi um dos idealizadores depois do Tropico do Lalá. Ah, Justamente porque era aquele tipo de gente que sempre foi tão apaixonado com o carnaval que em algum momento eu tentava trazer de volta, né? E aí o Eduardo Regui me contando, né, na entrevista que eu fiz com ele, que teve um ano que eles já estavam cansados de não ganhar. Porque quando eles começaram, eles estavam no Garfo Clube, que o Garfo surgiu depois e também tinha baile de carnaval. E aí eles fizeram um ano, eles contrataram um estilista. Nossa. Eles foram, não sei se em BH ou no Rio de Janeiro, para comprar os aviamentos. Tinha costureira para fazer as fantasias, não sei o quê. E aí, naquele ano, eles tinham certeza que eles iam ganhar o primeiro lugar lá do Carnaval do Garfo. Eles ficaram em terceiro lugar. E quem ficou em primeiro lugar era um bloco de mulheres com fantasia pequenininha que foi patrocinado por uma catuaba. E era assim, era basicamente uma publicidade. E eles ficaram indignadíssimos. Eles quebraram o troféu do terceiro lugar. E na mesma noite eles foram pro Minas Clube. E aí eles já decidiram que no ano seguinte eles não iam pular no Garfo, eles iam pular no Minas. Porque eles ficaram indignadíssimos. Que eles investiram para ganhar aquele carnaval e não conseguiram levar. Tinha altas rivalidades entre os blocos. Você disse também que fez várias entrevistas, né, para colher dados, construir essas narrativas, né? O seu livro ele é bem narrativo na questão dessa construção, né? Desse momento que hoje a gente não vê, mas a gente não pode deixar de esquecer, porque é uma memória, né? E a memória ela tem que ser contada várias vezes, mesmo que seja o óbvio, mas ela tem que ser vivida, falada, reconhecida. Qual é uma história, conta pra gente, né, se você tiver, uma história entre esses entrevistados que você falou assim, nossa, realmente me surpreendeu, ou... será que isso é verdade? Vamos lá. Ao será que isso é verdade e depois entra no surpreendeu. Valadares tinha uma zona boêmia, né, um local de prostituição que era considerado, nos anos 40, anos 50, era considerado ponto turístico da cidade. Existiam duas boates de luxo, a Normandia e a Frenesi. As donas dessas boates de prostituição tinham rivalidades, para ver qual que era a melhor boate, qual que as meninas eram mais bonitas, não sei o quê. E aí, será que isso é verdade? Todos os entrevistados sempre me passavam que, claro, não era só as boates de luxo, né? Também tinha outros. Sim. E é ali na área que hoje está ali perto do mercado, Sim. é conhecido como torresmo, já era o torresmo naquela época. As famílias de bem, né, que moravam ali, que não tinha ninguém envolvido com a prostituição, eles tinham que pintar na porta da casa de família, para ninguém achar que era um prostíbulo ali. Mas, puxando para as boates de luxo, a Normandia e a Frenesi, o que todos os entrevistados, todos mesmo, inclusive, tentei, né, ir puxando do meu pai, como é que era, e não sei o quê. Mas, assim, não sei se porque sou mulher... e os homens não iam querer contar nenhum tipo de obscenidade para uma menina de 20 anos, que era o que eu tinha na época, né? Que eu fiz as entrevistas, mas todos sempre falaram que o salão da boate era sempre de absoluto respeito. Aí, sim, lá dentro tinha os quartos. Quem fosse para o quarto, aí no quarto aconteciam as coisas. Mas que o salão era de muito grande respeito. E que muitas vezes os artistas que vinham de fora, um Altemar Dutra da vida e tal, eles se apresentavam muitas vezes primeiro na Zona Boêmia e depois faziam o show no clube, no local social para o resto da cidade. Primeiro na Zona Boêmia. Então, assim, é surpreendente que tivesse isso. Isso parece coisa de Jorge Amado. Sim, não parece coisa... parece... Parece fantasia de Jorge Amado, Nelson Rodrigues. Muito. E, assim, todos eles, os relatos são muito parecidos. O que me leva a crer que, de fato, sim, era tem o que uma acontecia. certa coerência, né? Tem uma sincronia na narrativa. Muita. E a Zona Boêmia, inclusive, ainda na década 50, desfilava na Avenida Minas Gerais também, além do Minas e do Ilusão. Mas os carros delas eram de estrutura mais simples, só que aí as mulheres eram o chamariz do carro. E um dos carros que uns 5 entrevistados diferentes, quando você tentava puxar assim os carros alegóricos, os que os entrevistados mais lembravam era um carro da Zona Boêmia, que era uma cobra e uma mulher dentro da boca da cobra. Era o carro Eva.
Não vou lembrar de qual das duas boates, mas era das boates de luxo daqui de Valadares. E existe foto desse carro, não tão em boa resolução, mas tem foto desse carro no Museu da Cidade, na Rua Prudente de Moraes. É o carro Eva. Ele povoa a memória de todo mundo que viu aquele carro. E você falando até constrói também uma ideia na minha cabeça, porque o imaginário, ele constrói a nossa narrativa, né? Sim. E ao fazer toda essa busca, você, na época, como estudante, pesquisadora, porque a pesquisadora, ela nasce, ela vai se construindo. Você foi se deparando com essas várias realidades e, ao mesmo tempo, tentando entender por que isso morreu. Você disse até que, por a questão do investimento, a questão realmente desse pertencimento da cidade, isso vai acabando indo ao vento mesmo, mas você não chegou a se questionar por que essas pessoas não continuaram, mesmo sem tantas alegorias ou estereótipos que a própria escola de samba, né, expressa, por que eles não continuaram e conseguiram interpelar, talvez, um carnaval de rua, que de fato era de rua mais acessível, pelo menos com a questão do ato de viver o carnaval, sabe? Uma das coisas que... Eu tinha 3 eixos de entrevistados. Um deles eram os políticos, pessoas que ou foram da administração pública, eles eram responsáveis por fazer a festa acontecer. Consegui conversar com o ex-prefeito Ronaldo Perim, na época ele era vivo, conversei com o ex-secretário de Cultura. Tinha outro eixo, que era dos carnavalescos, as pessoas que desfilavam, e aí entrava tudo. Gente que era de escola de samba, gente que era de bloco, às vezes mais sofisticado, entrou tudo. Coloquei essas pessoas. E o terceiro eixo era a imprensa. E aí vem muito para... Volta essa questão das narrativas. A imprensa, durante toda a época que ela cobriu o carnaval, claro, só tive acesso ao Diário do Rio Doce. Existiram outros jornais? Existiram, mas o Diário do Rio Doce sempre esteve muito veiculado com a elite produtiva, econômica da cidade. E a cobertura da festa, ela era sempre no sentido assim, é um carnaval muito famoso, no início, né, na década de 50. Todas as pensões e hotéis da cidade ficaram lotados, movimentou a economia. Existia um discurso muito econômico, da função econômica da festa. E aí, até por isso que depois veio a disputa de narrativa. Quando ela não cumpria mais essa função econômica... Ela deixou de ter o valor. As pessoas mais simples da sociedade, elas falavam assim, gente, mas é diversão. Os ricos estão indo para a praia. E as pessoas que não podem ir, elas também têm direito a se divertir. Só que, ao longo de todas as décadas que o carnaval existiu, a imprensa, os principais nomes, eles só cobriam no sentido econômico e não no sentido cultural, não no sentido social. E, assim, claro, as pessoas, os chefes de escola de samba, eles tinham um poder de voz, um poder de mobilização, mas muito menor do que um jornalista, que já é famoso, que cobre todos os anos, do que um político. Então... Eles ficaram tantos anos tentando levantar a voz, ouvindo promessas. No fim do livro, tem uma tabela que eu elaborei através das pesquisas, das escolas que foram, no fim mesmo, nas últimas páginas, algumas dessas escolas foram reconhecidas como entidade de utilidade pública do município. Olha. E toda vez que elas recebiam esse título, era soando com a promessa... que depois elas receberiam um terreno... Ah, não, aqui já são as referências bibliográficas, tá? Onde? Aqui. Isso. Com a promessa de que elas receberiam um terreno para montar a quadra da escola de samba. Porque aí, com o terreno e com a quadra, elas ficariam menos dependentes do município. Elas teriam autonomia para alugar o espaço, para fazer festa, para arrecadar. E eles ficavam ouvindo promessa... Entra prefeito, sai prefeito, muda prefeito, e vem o sucessor, e depois vem o outro. Não, nós vamos... E aí votavam, elas conseguiam essa utilidade pública. Não, a gente vai conseguir o terreno, tem que ir para a Câmara, não sei o quê. Então, no final, eles já se sentiam muito usados. Eles estavam cansados de ouvir promessas, de fazer o carnaval com o suor deles, não serem reconhecidos,
só eram lembrados, né, na época do carnaval e da eleição. Sim. Então existia um sentimento de muito amargor no final. Inclusive, um deles eu entrevistei, que foi o Antônio Paulino, que foi o criador da primeira escola de samba, Bate-Papo, e depois ele criou outra chamada Império de Lourdes. Quando acabou o carnaval, ele colocou fogo em todas as fantasias que tinham na casa dele. Ele doou os instrumentos e tacou fogo nas fantasias. Aí você vê o grau de rancor, de mágoa que ficou. Envolvimento, né? E de envolvimento. Aquilo era uma vida para ele e, no fim, sentia que não foi reconhecido. Eu, vasculhando aqui a sua narrativa, percebi que a cada sessão você colocou algumas divisões. Algumas divisões, mas também algumas poesias, músicas. Trechos talvez, de música, né? sim. E aí tem um aqui que eu achei curioso, que não sei se é uma fantasia aqui, talvez seja. Qual? Esse aqui. Doutor Arnóbio Pitanga. Isso. Acho que é o pai da nossa Pitanga aqui também. Ele era um folião muito famoso. Primeiro porque ele já era da sociedade. Sim. Ele era médico. Só que ele era uma pessoa extremamente envolvida com a vida da comunidade. Ele apitava jogo de futebol. No fim da vida ele também formou em direito. Ele era carnavalesco. Ele era folião super famoso, inclusive por causa das sátiras políticas. Aqui já era bem no finalzinho, ela está vendo uma foto, o doutor Arnóbio Pitanga está de costas, vestido de anjo, que foi uma fantasia que ele já tinha usado de outras vezes, mas aí dessa vez ele colocou um escrito atrás, nas asas, tá? Assim, cadê o carnaval, seu Rui? Rui foi o ex-prefeito. Rui Moreira. Rui Moreira. Era cobrando o prefeito. Isso já é no ano de 89, quando não teve carnaval. Ele saiu sozinho, sem carnaval, protestando. Cadê o carnaval? Nossa, foi a resistência, talvez, desse momento? Era um dos nomes. Tiveram outras experiências de resistência também. Tem bastante foto dele aqui. Ele era o mais famoso. Era fácil encontrar as fotos dele, porque ele era o mais famoso. Conseguia ter acesso, né? E é difícil encontrar fotos, sabe por quê? Enchente de 1979. Isso que eu Várias pessoas que eu entrevistava, eu falava assim, você tem foto? Eu ia assim naquela gana, você tem foto? Sempre era enchente. Eu perdi tudo na enchente de 79, meu coração fazia assim. Nossa, todo o legado da sua narrativa. Muita gente perdeu muita coisa na enchente de 79, então quando eu achava alguma foto, muitas vezes, né? Ou era do acervo do museu, ou do acervo do Diário do Rio Doce, e às vezes em acervos pessoais menos. Mas aí tinha muita foto do doutor Arnóbio, porque aí era um folião muito famoso. Olha, interessante, bom saber, hein? Agora, outra pergunta. Hoje a gente tem uma realidade de carnaval de Valadares, a gente pode se dizer assim, diferente, né? A gente tem um carnaval de rua, entre aspas, talvez a gente pode dizer assim, que foi, né, que começou ali na ilha, né? Uhum. Nós tivemos essa movimentação. Hoje já tem mais uns bloquinhos mais, né, separados, com objetivos diferentes. Quando você, né, vendo essa transformação, esse novo formato de carnaval, tá? Você que pesquisou, você está trazendo várias informações para a gente, desconhecidas para mim. Tô cheia de perguntas aqui. E aí, você trouxe essas informações e como é que é a sua percepção em fazer esse paralelo desse molde de carnaval hoje e o molde que foi? São modelos bem distintos. Sim. E aí, como é que é a sua visão? Como é que é a sua leitura disso? A verdade é essa. Eu acho o seguinte, muita gente às vezes me pergunta assim, você acha que deveria voltar ao carnaval como que era antes? E eu acho que é o seguinte, o carnaval, ou qualquer manifestação cultural, ela tem que ser um desdobramento da sociedade. E nesse momento, esses carnavais descentralizados, que é um modelo mais vigente na sociedade, talvez até porque é mais fácil de produzir, é muito mais fácil você registrar um bloquinho para a rua, juntar a galera, colocar um som, do que juntar, treinar bateria por meses a fio, pensar em enredo. Porque a dinâmica nossa é diferente do... É outra dinâmica da vida social hoje. Então, eu entendo que o carnaval de hoje, o modelo em si,
é reflexo da nossa sociedade, sim, então acho super legítimo, mas tenho que falar. Eu tenho uma proximidade, já entrevistei o Balu, já entrevistei o Eduardo Arregui, que é um dos idealizadores do Tropico do Lalá, e também já entrevistei o Balu, que é um dos líderes do Carnapina, que foi desses bloquinhos, né? Eram os dois primeiros, o Tropico e o Carnapina, foram os primeiros ali, nessa ressurreição do Carnaval de Rua em Valadares. E quando a gente pensa no da Ilha, primeiro que já são pessoas... A Ilha é um bairro de classe média para alta, né? As pessoas já têm um poder maior. E até eles ficaram sufocados diante das várias imposições, que hoje tem questões de segurança. Se vai atrair um público X, tem que ter segurança, tem que ter banheiro químico, tem que ter não sei o quê, roda de fuga. E quando surgem as exigências, são muitas, e os líderes dessas agremiações reclamam de pouco apoio do município. Então, a gente vê que a história girou, mudaram os modelos, mas a estrutura continua a mesma. Ainda depende muito do município em questões básicas, tipo, precisa do banheiro, precisa da segurança, precisa, inclusive, até de apoio, porque, às vezes, só se você já não dificultar, não criar impasses... A comunidade se organiza e tal. Mas você fala, se você já chega falando assim, não, edição passada atraiu número tal de pessoas, você só pode sair esse ano se você tiver esse requisito. Volta para igual os chefes de escola de samba antes. Passado. Dá uma sensação de, cara, eu tô produzindo cultura em Valadares e as pessoas que deveriam estar aqui para incentivar, que ajudar, elas estão tentando botar uma pedra no caminho. Então, isso ainda acontece. Precisa... Claro que não quero dizer que a sociedade não pode fazer cultura por si mesma, mas a gente sabe que até por questões de manter a integridade física das pessoas mesmo, se vai ter uma aglomeração de milhares de pessoas, tem que ter uma certa estrutura. E os bairros, ainda mais quando a gente vai pensar em bairros mais distantes, que... também entraram, gostaram, e acho super legal que eles gostem, queiram fazer cada um no seu bairro. Esses bairros não vão ter condições financeiras de contratar segurança, banheiro químico, pensar roda de fuga, tudo isso não tem. Toda uma estrutura. Então precisa de um apoio do município e de um incentivo, de falar assim, isso é importante, a gente quer valorizar, a gente quer fazer acontecer. Né? A produção de cultura, acho que produzir, fazer cultura... tirando do papel, porque a gente fala tanto de cultura, mas quais são as nossas manifestações culturais? Né? Eu acho que é algo que a gente fica um pouco a indagar. Mas nós, né, o primeiro período do direito, vai fazer um colóquio, né? Elaborar um colóquio, que é falando sobre as vozes do território. E um grupo específico vai falar desta obra, Lantejoulas ao Vento, porque registrar o carnaval, que foi, daquela época, é também construir essa memória. E para fechar, fala para mim, no final, construí meu livro, idealizei toda essa obra, que não foi da noite para o dia, ela foi um semear do processo de formação. E foi mesmo. Quando você olha para essa obra, você fala assim, gente, eu consegui reproduzir. E quando eu peguei, né, ela chegou e entregou essa obra, eu olhei e falei, meu Deus, isso daqui é algo que a gente tem que explorar, porque não pode ficar só na nossa estante para enfeitar. Como você, professora, pesquisadora, está aqui diante, né, dos alunos em sala, como é para você levar essa obra? Né? Eu te perguntei como foi para construir, porque a gente pode construir as nossas narrativas, contemplá-las, mas como é que é levar esta obra, que merece todo o reconhecimento, para os seus interlocutores? Existe uma parte que fica super orgulhosa, e aí eu, tipo assim, me mimando, nossa, você é maravilhosa, esse livro é maravilhoso, e é mesmo, gente, ele é maravilhoso. Quem tiver interesse, tem na Biblioteca da Univale, tem na Biblioteca Municipal, tem no Museu da Cidade, eu tento deixar ele o mais acessível possível, doei para as escolas municipais, então, assim, estou na cidade, é só me procurar. Sim, por essa favor, parte é super tranquila. Sua arroba lá. Essa parte é super tranquila, mas existe uma parte de mim que fica mais aliviada.
porque você, como jornalista, você ouvir a história das pessoas e dar uma destinação adequada a essas histórias, isso é uma responsabilidade. Isso é um demais. peso. Esse livro eu comecei, né? Foi no meu TCC em 2009. E ele foi... Aí depois eu formei, tive que buscar minha vida, não tinha dinheiro para publicar livro, não sabia nem por onde fazer isso. Então, fui trabalhar, fui ganhar a vida. E de tempos em tempos eu mostrava o protótipo do TCC para alguém, as pessoas ficavam maravilhadas e falavam assim, publica. E eu falava assim, não tem dinheiro, não E sei assim, fazer como, isso. né? Como é que eu faço? Não era tão fácil, às vezes. Hoje, você vai no YouTube, como publicar um livro? Você já vai aparecer trocentos caminhos, mas não tinha essa facilidade, de determinadas informações circulares. E aí, depois do meu mestrado, um dos netos de um dos personagens aqui, da família Tassis, me procurou para ler. Eu entreguei o protótipo. Ficou encantado, falou assim, quanto você precisa para publicar? Eu não fazia nem ideia. Aí eu fui pesquisar. E, na verdade, quando eu pesquisei, eu vi que eu não precisava de tanto dinheiro, porque já tinha como imprimir menos exemplares. Aí eu nem pedi dinheiro para ele, não. A minha própria família ficou super orgulhosa, todo mundo juntou, doou dinheiro ali, né, no núcleo familiar. Fiz a publicação independente. E aí lancei. A minha sensação foi de assim, tá pago. Porque enquanto o livro estava na minha gaveta, eu sentia que eu estava fazendo com aqueles antigos chefes de escola de samba exatamente o que o município tinha feito antes. Vim, explorou o que eu queria, o que eu precisava e o que era a contrapartida de direito deles, eles não receberam. Tipo assim, o reconhecimento que eu queria levar, o legado, o nome deles escrito, estava na minha gaveta, ninguém sabia. E na verdade, dar voz. Dar voz. A história contada do outro lado, porque a gente ouve tanta história. E alguns deles faleceram e não viram o livro pronto. E isso me traz uma certa tristeza. Eu também me perdoo, entre aspas, porque eu era muito nova, eu ainda não sabia como fazer. Mas, assim, quando eu publiquei, eu me senti assim, não tinha mais aquele peso da dívida com eles. E aí, um dos foliões muito famosos era o Seu Nonô, porque ele andava com a garrafa na cabeça. Ele era muito famoso. Ele não se fantasiava nunca. Mas todo mundo sabia que era o Seu Nonô porque ele estava andando, bebendo e com a garrafa na cabeça. Garrafa de vidro. Não era uma garrafa... Ele ia equilibrando. E ele morreu pouco tempo antes do livro ser lançado. As filhas dele, né, foram no lançamento e aí uma delas pediu... Ela pediu 2 exemplares que ela queria um autografado para ela e o outro ela pediu autografado para o pai dela. Olha, que ela queria ter para o pai. E aquilo ali me tocou de uma forma que, assim, aí uma parte de mim fica assim, por que eu não lancei antes? Mas a outra, assim, pensa, desculpa, eu não consegui lançar antes, mas todo o seu legado, uma parte dele, o que eu consegui, está aqui. E é dar voz a essas pessoas. É muita responsabilidade. Porque cada território, cada lugar, cada parte da gente, das nossas histórias, tem uma voz, tem uma narrativa, que ou ela é construída e reconhecida, ou ela é silenciada ou naturalizada pelo tempo, né? E eu acredito que esse livro aí vai fazer, como faz, essa oportunidade de dar voz mesmo a esse momento histórico, pouco falado por nós, pouco conhecido. O que eu gostaria de ressaltar, por favor, é porque às vezes tem algum estudante ouvindo aqui e pensa, nossa, que legal, que vontade de pesquisar isso, mas já foi feito. Cara, em pesquisa acadêmica, não tem, nada viu? É a palavra final. Então, assim, eu dei uma contribuição, mas nada impede que outras pessoas, que às vezes vão ter acesso a outras fontes, que talvez eu não tive. Então, eu contei um pedacinho. Com recorte, certeza, né? Cada pesquisa é um recorte. Cada pesquisa é um recorte. Com certeza, em algum lugar, seja nos acervos familiares que estão presos aí. Eu comecei toda essa pesquisa por causa de ouvir as histórias da mãe. Com certeza tem muita gente ouvindo as histórias da família dele. E só engavetando. Se você puxar esse gancho aí, se você puxar esse fiozinho, pode sair muita coisa. Então, assim, o que eu queria dizer é, eu
dei uma contribuição. Eu não encerro o debate, eu não encerro o assunto. Só e abre, eu né? ficaria muito feliz se mais pessoas continuarem pesquisando e acharem outras fontes e trazerem outras perspectivas, inclusive se for para contradizer algo que eu disse. Sim, não tem que concordar sempre, né? Não tem que concordar. Na vida acadêmica, eu falo, na academia a gente tem que discordar. Exatamente. E que aquele que pensa diferente da gente não é nosso inimigo, é apenas pensa diferente. Que bom que a gente pensa diferente, porque senão a gente selaria, talvez, uma história, uma narrativa, uma verdade. E aí isso foge. Eu acho que toda unanimidade, ela não corresponde à própria verdade, né? Eu estou muito feliz, de verdade, de coração, em ter aqui a sua participação nos Prosa Acadêmica. E eu fiquei muito feliz com o convite. Porque, além do livro, né, da sua obra, estar no nosso colóquio, né, do direito, As Vozes do Território, que um grupo vai fazer um resumo científico baseado na sua obra. Eu faço questão até da sua presença no dia, tá? Com certeza. Pode contar. Se quiser também até contribuir com o resumo dessas alunas, né? E assim, eu fico lisonjeada com o seu presente e vejo que isso aqui é além de uma obra, é uma memória, né? E a memória, ela tem que ser, como eu disse, falada, lembrada, reconhecida e respeitada, porque não pode ser só um tempo que foi, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas a nossa memória é construída a cada dia, né? Não é porque chegou ao fim que a gente tem que varrer para debaixo do tapete. Isso existiu, isso mobilizou paixões, afetos. Vamos reconhecer aquela história, celebrar o que ela teve de bonito, aprender com possíveis erros e guardar o lugar dela na nossa sociedade. Pro bem ou pro mal. Isso aconteceu, está ali, não pode ser esquecido. Muito bom. Eu vou falar uma palavra aqui dentro do seu livro e você responde para mim com uma. Eu vou falar um termo e é o título desse livro, porque para mim, Jonathan, sou suspeito, porque realmente o título do livro me chamou muita atenção. Ó. Então, se eu falo lantejoulas ao vento, Zana pensa o quê? De verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Não penso no meu livro. E o que você pensa? Penso no Fagner, que é a inspiração do título, de Espumas ao Vento. Tá certo! Lantejoulas ao Vento. O título surgiu no momento que eu estava ouvindo Fagner, que minha mãe gostava muito de Fagner, então a tem gente uma ouvia boa história. bastante. Então tem uma boa história. E no final tudo vai para minha mãe também, que tudo começou ali, com minha mãe contando as histórias. Olha, uma grande contadora de história com uma filha que conta em dobro. Exatamente. Zana, muito obrigada. Depois, quando vocês adquirirem esse livro, já falo que aqui tem uma curiosidade da Zana que eu não vou dizer. Você tem que... Os alunos sabem, porque eles veem sempre. Eles sabem. Agora, depois... Parte 2, talvez, descobrir por quê. É uma particularidade, uma curiosidade da professora Zana Ferreira. Então, a gente encerra nosso Prosa Acadêmica, que falou um pouquinho desse momento, né, do auge da decadência do Carnaval de Governador Valadares, com fotos, com histórias, com narrativas e convivências daqueles que se foram, mas que deixaram boas memórias pra gente. Então, muito obrigada pela sua participação. E eu aqui. agradeço demais o convite. E eu quero tá? Mais pra gente falar. Só chamar. Então pode ir. Cadeira cativa aqui, tá? Um beijo pra você. Um beijo pra quem nos assiste, quem nos ouve. Jonathan, muito obrigada. Um prazer sempre fazer parte aqui do Prosa Acadêmico. Hoje foi uma aula de história, né? Nossa, eu fiquei aqui, falei, gente, eu quero Viajando. perguntar tanta coisa. Sim. Nossa. Mas, melhor do que perguntar é ler. Aí a gente tem mais de Deus. Depois E esse é que meu, né, ler, Zana, porque que você depois... falou? Claro, esse é seu. E aí, depois que ler, a gente ainda debate mais. Gente, isso aqui... Adora conversar sobre aqui livros. Olha, eu falo, não pode ficar só na escrita. A gente tem que colocar isso sempre para uma discussão, né? Por isso que ele merece estar no colóquio do direito, As Vozes do Território. Um beijo, obrigada, Jonathan, gente. obrigada a você. Zana, te espero sempre aqui, por favor, a casa é sua, tá? Agora eu já sou de casa, já conheço. Arrasou! Um beijo, pessoal, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Até mais.